Então, amigos, nós temos aqui uma muda de rosa do deserto. Está com a linda flor. E, como vocês podem ver aqui, ele está com raízes saindo pelo furo do dreno. Então, a primeira coisa a fazer não é cortar essas raízes. Você vai cortar o vaso com a tesoura aqui, para não danificar essas raízes. Porque se você danificar essas raízes, você vai causar uma dormência na planta. A planta vai entrar em dormência para poder se recuperar, tá? Então, quanto menos danos você causar às raízes, melhor para a planta. Então eu vou cortar aqui o vaso. Muita gente pode falar assim: ah, mas vai perder o vaso? É melhor perder o vaso do que perder a planta. Porque se você cortar as raízes, aí você vai e coloca a canela em pó. Aí vem e por algum descuido causa o apodrecimento das raízes e aí você pode até perder a planta. Depende de quem está cuidando, é claro. Então, corta aqui com muito cuidado para não danificar a raiz. Dá um pouquinho de trabalho, pessoal, às vezes, cada caso é um caso, né? Mas para você ter a sua planta saudável, vale a pena, tá? Pronto, retirei totalmente, a raiz aí não foi danificada, tá? E agora, tirar esse substrato aqui, substrato velho. Às vezes, pessoal, dependendo do substrato, eu não descarto dele não, eu reaproveito, tá? Dependendo do substrato. Às vezes a pessoa gasta muito, paga caro por um substrato, e aí precisa replantar uma planta, e às vezes o substrato está até bom. Então, às vezes eu aproveito, às vezes não, depende. Tá? E o que eu uso nas minhas plantas é o pó da fibra do coco. Aqui, ó. Eu utilizo nas minhas plantas pó da fibra do coco. Não só em rosa do deserto, tá? Mas em samambaias também. Eu tenho aqui do lado, aqui pertinho aqui, ó. Pertinho aqui, vou pegar aqui para vocês. Uma espécie de avenca. E como vocês podem ver, aqui é tudo fibra de coco. Todas as minhas plantas eu utilizo isso. É claro que você precisa ter uma adubação correta, porque senão amarela, tá? Então você tem que ter uma adubação muito boa para poder manter a planta verde e saudável, tá? E quanto à rosa do deserto, esse pó da fibra de coco, ele seca um pouco rápido e vai facilitar o dreno. Por quê? Porque além da fibra de coco, eu vou utilizar também como fertilizante, vou utilizar a torta de mamona. Aqui, ó, torta de mamona. Então eu vou pegar esse substrato, vou virar aqui, vou misturar aqui com torta de mamona. A torta de mamona, pessoal, é um fertilizante que tem a liberação bastante lenta, tá? A liberação dos nutrientes dela é bastante lenta e ela tem o poder também de corrigir o pH do solo. Como a fibra de coco ela possui um pH um pouquinho ácido, então a torta de mamona vai ajudar a corrigir esse pH e vai fornecer nutrientes
para a planta. Agora é o seguinte, a torta de mamona é mais para folhagem, tá? A torta de mamona, ela vai melhorar, aumentar e melhorar a quantidade de folhas na sua planta. Se você quiser que a sua planta forneça flores, aí você vai ter que usar a farinha de osso, tá? Existem plantas que dão muitas flores e poucas folhas. Já vi vários casos aí. Então a torta de mamona é ótima para resolver este problema, ok? Então, vou misturar aqui a torta de mamona. A quantidade, pessoal, para um pote 17, esse aqui é um pote 17, tá? Um pote 17. Você utiliza um copo de 250 ml, um copozinho assim. Você utiliza e faz a mistura. Porque as pessoas podem perguntar, jardineiro, não é muito? A torta de mamona, como eu falei, pessoal, é um produto que tem a liberação dos nutrientes bastante lenta. Então você não vai correr o risco de matar a sua planta. E com isso, você vai fornecer os nutrientes necessários para a sua planta se desenvolver, tá? Você vai preencher o vaso. Jardineiro, não precisa colocar um dreno no fundo do vaso? Eu não utilizo nada. Vou ser sincero para vocês, não utilizo nada. Todas as minhas plantas aqui, ó, com a fibra de coco, eu não coloco nada embaixo. E eu faço isso praticamente todos os dias. Eu vou colocar aqui, ó, a planta em cima. Eu não vou... O que me interessa aqui, pessoal, é que essa planta, ela engrosse as suas raízes e o seu caudex, tá? Por quê? Porque futuramente eu quero levantá-la. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, embora eu já tenha levantado várias plantas, mas eu vou encontrar uma aí para eu levantar o caudex e mostrar para vocês, tá? Eu não vou podar essas raízes aqui, eu vou só fazer o plantio, tá? Não vou levantar o caudex dela. Eu vou mostrar para vocês em outros vídeos como levantar o caudex de forma fácil, sem precisar danificar a raiz, sem precisar até tirar a planta do vaso, tá? Então está aqui, pessoal, a planta replantada. Ó. Não danifiquei as raízes para que a planta não gaste energia recuperando. Vou apenas podar essas raízes aqui que ficaram um pouco acima, pessoal, ó. Essas raízes pequenas aqui, vou podar elas. Se tiver um estilete, é melhor ainda, tá? Aí você coloca a canela em pó, tá? Coloca a canela em pó. Eu vou fazer isso. E a planta está replantada, tá, pessoal? Agora é o seguinte, você rega normalmente, e depois só rega depois que a planta estiver seca, que o substrato da planta estiver seco, tá? Outra coisa que eu queria falar, pessoal, é as plantas que ficam ao sol, ficam completamente ao sol. Às vezes a pessoa coloca a planta no sol e a planta leva tanto sol que fica com o caudex amarelado, tá? Em certo lado, no local que o sol bate com mais frequência, com mais força, fica amarelado. Essa área, pessoal, pode cozinhar, tá? Cozinhar o caudex e pode causar um apodrecimento,
Então muito cuidado quando você expor sua planta muito ao sol e ficar essa área amarelada, tá? Muito cuidado, porque essa área aí, com o excesso de água, ela pode apodrecer e você pode até perder sua planta, tá? Então se você for colocar sua planta ao sol, o que deve ser feito, você tem que colocar ela de uma forma que ela receba a mesma quantidade de sol de todos os lados, tá? Para que ela não queime o caldex, porque como eu falei, às vezes a planta ela fica cheia de flor e não fica com folha nenhuma para proteger o seu caldex. Então é necessário que você preste atenção nisso, tá? Não deixe o caldex da sua planta receber muita incidência de sol, porque ele pode amarelar e com o excesso de água ele pode apodrecer, tá? Quando tiver amarelado, você chega na planta e bata assim, ó. Aperte. Se você vê que está muito mole, muito fofo, é sinal que é para você ter cuidado. A primeira coisa que você faz, retire ela do local que ela está e coloque ela no local que ela receba sol, mas com moderação até ela se recuperar. Tá? Você bate assim, você percebe que por dentro do caldex dela está oco. Você, ao contrário do que nós temos aqui, ó, você percebe que está duro, está firme. Está firme. Então quando você bater, que perceber que dentro do caldex está oco, você retira ela do sol, controla a água e deixa ela se recuperar. Não mexe mais em nada, tá? Deixa ela recebendo solzinho da manhã, final da tarde, nada do sol o dia inteiro. Quando você perceber que o caldex dela ficou duro, aí você sim, aí você pode ficar despreocupada, pode chegar, colocar a sua planta no mesmo lugar, ou melhor, mudar ela para um local que ela receba sol, mas que não receba aquele sol que cause aquele amarelamento. Lembrando, eu estou aqui no Nordeste, isso acontece aqui no Nordeste, não sei como isso pode acontecer em outras áreas do país, tá? Em locais mais frios. Então eu não sei se isso pode ocorrer em locais mais frios, mas aqui no Nordeste isso ocorre muito, ok? Então agora eu vou mostrar para vocês como levantar o caldex sem precisar você retirar a planta do vaso. Mas só que é no próximo vídeo. Muito obrigado, por favor compartilhe esses vídeos nas outras redes sociais, por favor deixe seu like e até mais.